pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Com certeza, espero que sim. Então, vamos lá com as aulas de ciências. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Júlio e vou dar continuidade às aulas de ciências de vocês, tá? É uma maneira diferente de nos comunicarmos, né? Através do meio eletrônico. É uma forma viável, na verdade, pelo momento que estamos passando, né? Estamos em casa para assegurar a nossa vida, porque afinal de contas esse vírus é bem perigoso, né? Então, prazer em conhecê-los na forma online. Espero que no futuro próximo a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Ciências é uma disciplina bastante interessante, né? Porque ela estimula a nossa curiosidade. E para aprendermos é necessário duas coisas fundamentais: vontade de aprender e também aliado à curiosidade. E esse momento agora que estamos passando da pandemia, ele está muito complicado, né? Tanto para nós como professores, né? Estamos trabalhando aí mais do que trabalhávamos, né? Temos que preparar essas aulas, gravar essas aulas para vocês, que vocês continuem o estudo de vocês. E para vocês é bastante complicado também, né? Porque requer muita disciplina por parte de vocês para assistir essas aulas, realizar atividades, tirar dúvida com os professores, né? Muitas das vezes a internet não ajuda, mas estamos aí, né? Adaptando a essa nova realidade. E como eu falei anteriormente, espero que isso passe rápido. A ciência de vocês, do oitavo ano, ela contempla o corpo humano em si, né? Vocês viram na ciência do sétimo ano passado, seres vivos, e agora contempla-se mais o corpo humano. Então vamos estudar, começar a nossa aula assim da forma mais simples, detalhada possível, de forma que vocês entendam. Infelizmente não tem como a gente dialogar na aula, né? A gente trocar saberes, trocar conhecimento, né? Isso vai acontecer depois no atendimento que eu vou fazer com vocês e também lá no WhatsApp, se vocês tirarem as dúvidas. Então vamos lá. Ciências. A apresentação. Escola Municipal Santa Terezinha, disciplina de Ciências, oitavo ano, professor Júlio Souto Campos. Ciência da Natureza e suas tecnologias, ensino fundamental, oitavo ano. Quando explicar esse conteúdo, tá? Vocês, no final, vão ter que ter a capacidade de comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Ok? No final, o objetivo meu como professor e de vocês, para que vocês consigam fazer esse processo, comparar diferentes processos reprodutivos de plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. Eu acho que vocês não têm livro, né? Para quem tem livro, para quem não tem livro, não preocupa, vai um resuminho junto para vocês fazerem as atividades, tá? O livro é esse, Araribá Mais, oitavo ano, né? O conteúdo do livro você encontra na página 86 até 87. Pouquinha coisa, né? Então vamos lá. Começa aqui com uma frase de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A natureza, se você for observá-la, você vai perceber o tanto que ela é dinâmica, complexa e interessante, né? Se você pegar tudo que tem na natureza, você não precisa criar, está pronto. Nada que tem na natureza se perde. Por que ela não se perde, tudo que tem na natureza? Porque ela se transforma em outra coisa, né? Vamos pegar um exemplo aí. Tem uma árvore plantada na sua casa, cai um galho, esse galho seca, ele é atacado por fungos e bactérias, transforma em sal mineral e é reaproveitado pelas plantas de novo, transforma em humus, que é o adubo natural da terra, né? É uma forma de reaproveitamento
né? A gente vê que a natureza hoje ela está no processo destrutivo, de destruição muito grande, ocasionado pela ganância humana, né? Estamos aí tendo graves problemas ambientais, graves problemas naturais, né? Extinção de espécies de seres vivos, complicada a situação, né? Isso aí é um tema para amplas discussões, né? É bastante discutido em ciência, é bastante discutido em geografia também, né? Então isso aí é tema para discutir muito tempo. Então aqui eu tenho, a natureza é formada por espécies animais, vegetais e micro-organismos. Então animais, vegetais e micro-organismos. É importante saber, tá? Muito importante que a gente saiba que todos esses seres vivos, eles se reproduzem, né? Para proliferar espécies de seres vivos, eles precisam se reproduzir, ok? Os animais se reproduzem, as plantas se reproduzem, que são os vegetais, e os micro-organismos também. Só que essa reprodução desses seres vivos é diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Os grandes reinos de seres vivos, eu preciso diminuir aqui. Quais são eles? Os 5 grandes reinos, são 5. O primeiro deles, desses 5 grandes reinos, é o Monera. Esse reino, gente, ele engloba todos os organismos procariontes, né, que tem núcleo celular existentes, ou seja, todos os organismos que não apresentam núcleo delimitado por membrana nuclear são procariontes. Nesse grupo, todos os representantes também são unicelulares, uma célula só, e o modo de nutrição pode ser autótrofo ou heterótrofo. Autotrófico ou heterotrófico. Autotrófico, vocês estão ano passado, são seres que produzem seu próprio alimento. E heterotrófico são seres que precisam de outros seres para se alimentar. Ok? Como exemplo de representante do reino moderno, podemos citar as bactérias e as cianobactérias. Essas cianobactérias são seres que vivem nas águas. Outro reino, o reino protista. No reino protista, esse reino, que ele é chamado de proctista, engloba seres unicelulares e pluricelulares. O Monera, uma célula só, procarionte, célula sem núcleo, onde o núcleo, a membrana e o núcleo não estão separados, tá? Já os protistas, além de ter seres unicelulares, também tem os pluricelulares. Unicelulares é uma célula só e pluricelulares mais de 2 células. Eucariontes, autotróficos ou heterotróficos. Eu tenho como exemplo desse reino, tá? Podemos citar algas uni- e multicelulares e protozoários. Vamos para o terceiro reino, que é o reino fungi, ou fungi. Engloba organismos unicelulares e multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Como exemplo, podemos citar os bolores, cogumelos e levedos. Isso aqui, esses fungos aqui, você pode ver muito bem na sua casa, né? Quando você coloca lá o bolo na vasilha, esquece dele, ele vai começar a perder. A primeira coisa que ataca ele são fungos, formam pequenos pelinhos brancos, né? É um ser vivo que está alimentando aquele bolo. Depois eu tenho, depois do reino fungi, eu vou partir para o reino plantae, que são os vegetais, tá? Reino plantae ou metacta inclui organismos multicelulares, eucariontes e autotróficos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. Como exemplo, podemos citar as avencas, os pinheiros, os ipês, as plantas em geral. E finalmente chegamos ao último, que é o Animalia, ou Metazoa, formado por organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos. Podemos citar nós, seres humanos, esponja, água viva, peixe, etc.
Então são os 5 reinos aí. Todos os seres vivos estão catalogados aí dentro. Monera, protista, fungi, plantae e animalia. Uma das principais características dos seres vivos é a capacidade de gerar descendentes. É a questão reprodutiva, reprodução, né? Reprodução. Como é que isso dá? Como é que isso faz? Como é que isso acontece? Tá? Aqui eu tenho o encontro do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, a cúpula de 2 borboletas, cúpula de borboletas. Aqui eu tenho um lobo-guará com seu filhote, tá? Aqui eu tenho um tipo de reprodução de seres simples, que outra, e aqui é a reprodução das gimnospermas, né, que são plantas completas. Há 2 tipos de reprodução basicamente, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Reprodução, então, 2 tipos, sexuada e assexuada. Como é que isso se faz? Tá? Aqui eu tenho a sexuada. A gente vai ver daqui a pouco como é que acontece. E a assexuada. Sexuada e assexuada. Qual que é a diferença disso então? Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, existe a presença de gametas. Esses gametas são as células reprodutivas. Óvulo na fêmea e espermatozoide no macho. E por essa razão ocorre a variabilidade genética. O que é essa variabilidade genética? São seres que não são iguais aos seus produtores, seus pais, né? Nesse caso, observe-se a formação de um organismo diferente dos progenitores. Isso é variabilidade genética. São indivíduos que são gerados, que são diferentes dos seus progenitores, dos seus pais. Uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. Cada gameta, o que é o gameta? Cada célula reprodutiva, tá? Um espermatozoide tem 23 cromossomos. Um óvulo tem 23 cromossomos. Na fecundação eles se juntam, formam 46. O ser humano completo é formado por 46 cromossomos. Esses cromossomos é que vai dar nossas características sexuais, nossas características hereditárias. Cor do olho, cabelo, com quem parecemos mais, com o pai ou com a mãe. Esse tipo de reprodução é observado, por exemplo, na grande maioria dos animais, inclusive em nós, seres humanos. A gente vai começar a entrar nesse assunto agora, tá? Só gostaria de dizer para vocês, tudo que eu vou dizer e explicar para vocês está embasado em literatura, tem embasamento teórico, tá? É tudo embasamento teórico, ok? E a questão da sexualidade é muito importante que a gente saiba. É algo para se discutir, é algo para se falar, é algo para se conhecer e é algo para respeitar também, ok? Então eu tenho aqui, né, os gametas masculinos do macho, que são os óvulos, e o gameta masculino, célula reprodutora masculina, que são os espermatozoides, e a feminina aqui, o gameta feminino, que é o óvulo, tá? Para se haver a reprodução, tem que haver um encontro dos dois, para troca de elementos genéticos. Agora, a reprodução assexuada. Não há envolvimento de gametas. Não precisa ter óvulo e espermatozoide. O que impede a variabilidade genética. Lá na sexuada tem que ter um encontro dos gametas, óvulo e espermatozoide, e tem variabilidade genética. O ser que é gerado é diferente dos progenitores dos pais. Já que na assexuada não tem envolvimento de gameta, não tem óvulo nem espermatozoide. E não há variabilidade genética. O novo ser que é gerado pela reprodução sexuada é idêntico ao original, é idêntico ao progenitor. É um tipo de reprodução relativamente simples.
muito mais rápido do que a sexuada e que gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram. Nesse caso, existe apenas um único ser parental, ok? É gerado por um ser só. Lá na sexuada é gerado por dois seres, aqui pode ser gerado por um ser só. Alguns processos da reprodução assexuada: divisão binária ou cisparidade, também chamada de bipartição, fissão ou cisparidade. É um modelo de reprodução em que um indivíduo divide-se ao meio pelo processo de mitose. Então tem um ser, ele divide no meio, dando origem a um descendente idêntico. Esse processo de reprodução é comum em bactérias e protozoários. Exemplo, planária. Então o que acontece? Nessa divisão binária ou por cisparidade, chamadamente fissão, um ser se divide e forma dois. Tá? Um ser divide e forma dois. Ok? Eles se reproduzem sozinhos, basicamente, né? Tem um ser só, ele divide ao meio e temos dois seres. Isso é a reprodução binária. Por exemplo, a planária. Você vai cortar ela ao meio e vai ter duas planárias depois. Tá? Alguns processos de reprodução assexuada. Continuando, brotamento. Broto surge na superfície do organismo e forma outro indivíduo. Esse broto pode soltar-se ou permanecer conectado ao organismo adulto, o que ocasiona a formação de colônias. A reprodução por brotamento ocorre com frequência em quinidários e também ocorre em espécies de plantas. Olha aqui para você ver. Eu tenho uma hidra. Cresceu um brotinho aqui, tá? Aí tem um pequeno orifício, uma pequena protuberância aqui. Dessa protuberância nasceu o broto. Esse broto caiu e formou uma nova hidra, tá? Aí surgiu um ser o quê? Reprodução assexuada, sem gametas e idêntico ao original, tá? Um ser só se reproduziu sozinho. Água viva. Ela solta esses pendões aqui, tem origem a uma nova água viva. Também é um processo, né, por brotamento. Fragmentação. Um novo organismo forma-se a partir do fragmento de outro. Esse processo comum em alguns invertebrados pode ser observado, por exemplo, em planárias também. Vamos lá. O que aconteceu? Dividiu, né? Originou duas. Ok? Então tem uma, dividiu, tirou a cabeça e a parte da cauda. Da cabeça originou outra planária e da parte da cauda outra planária. Então tem o que? Uma fragmentação. De um novo ser surge outras. Estaquia ou estarquia, técnica comum de propagação de plantas na qual novos indivíduos são formados, em geral a partir de pedaços de caule de uma planta adulta, e em algumas plantas até mesmo a folha separada da planta original e em condições adequadas pode originar outros seres, outros indivíduos. Isso já fez demais na sua casa, né? Aqui eu tenho um ramo de mandioca, então eu corto, pego o caule e corto ele em pedaços menores e ele vai nascer outro ser aí. Reprodução assexuada, né? Por exemplo, tem uma plantinha que dá uma flor, uma folha. A folha cai e surge um novo ser, tá? Condições adequadas para isso, é lógico, né? Importante. Na reprodução assexuada gera indivíduos idênticos, iguais. Na reprodução sexuada, os indivíduos gerados são diferentes, processo chamado de variabilidade genética. Tá? Na assexuada não tem variabilidade genética. O novo ser que nasce é igual, idêntico ao progenitor. E um ser só se reproduz sozinho. Na reprodução sexuada, os indivíduos gerados são diferentes, processo chamado de variabilidade genética. Ou seja, nasce um bezerro, o boi e a vaca, nasce um bezerro. O bezerro é diferente dos dois, tá? Na reprodução sexuada. Então, pessoal, essa aula de hoje foi rápida, é coisa simples. E qualquer dúvida ao realizar as atividades,
ou em relação ao conteúdo explicado, pode chamar no WhatsApp, ok? Essas dúvidas vão ser tiradas no WhatsApp, no atendimento do Facebook. Então, fiquemos com Deus. Obrigado a vocês.